Podemos sentar, meus irmãos. Vou passar a palavra ao nosso irmão presbítero João Paulo, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Graça e paz, irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia, conforme registra o livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vai ser um versículo apenas, Daniel, capítulo 1, verso 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 8. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé para a gente poder fazer essa leitura a uma só voz. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 8. Começando a leitura, diz o seguinte: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Baixe sua cabeça, vamos orar. Santo Deus e Pai, aqui, Senhor, a Tua palavra lida, e o que pedimos, Senhor, é que o Teu Santo Espírito use do Teu servo para falar verdades, ó Deus, que no passado reverberam até hoje aqui para a gente. E que também, ó Deus, o mesmo Espírito aplique essas palavras nos nossos corações. Que em dias como os atuais, possamos, Senhor, manter firmes os nossos valores cristãos diante, ó Deus, de uma sociedade caída, sendo, ó Deus, testemunho do Senhor, da Tua palavra, dos Teus feitos, ó Deus, no passado, aqui até hoje, no nosso meio. Pai, cuida da gente, ó Deus, na nossa fraqueza, e que o Senhor mesmo, ó Deus, instrua as nossas vidas e nos dê a direção correta, ó Pai, que ao final de tudo o Teu nome seja engrandecido no nosso meio aqui hoje. Cuida, Pai, de cada ato desse momento de escola bíblica, e que o Senhor, desde já, fale com o Teu povo, instrua o Teu povo, dê, ó Deus, a direção ao Teu povo. Assim nós te pedimos, Santo Deus, e por tudo te agradecemos, Pai, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Você conhece o contexto, mas não custa lembrar também de que Israel, ele, a partir do reinado de Salomão, no próximo reinado, ele havia de ser desmembrado em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E no reino do norte você vai ter ali todos os reis, que nenhum deles andou no caminho do Senhor. No reino do sul, vários deles não andaram também. E a essa altura do campeonato, o exército babilônico, ele havia levado cativo o reino de Judá, o reino do sul, portanto, por conta da transgressão e do seu pecado. Pela permissão do Senhor, então isso acaba acontecendo ali com o povo de Deus. E esse cenário ele se repetia com muita frequência. Uns andavam no caminho do Senhor, outros já não andavam no caminho do Senhor, e você tinha essa alternância no povo de Deus. Joaquim reinava nessa época, o texto vai nos dizer ali no verso 2, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor, quando, por permissão do Senhor, a Babilônia, então, leva cativo o reino do sul, o reino de Judá. E, diferentemente de outros cativeiros, como o assírio, por exemplo, aqui eles não eram maltratados necessariamente, mas era tão perigoso ou até mais perigoso do que se assim fosse. Porque o que acontecia de fato era que o povo aqui era levado a ser aculturado com uma cultura pagã,
uma cultura que não agradava a Deus. Então, eles haviam sido levados para a Babilônia e talvez o maior perigo fosse esse, o perigo de ser levado a se amoldar com a cultura da época. Então, por exemplo, no cativeiro assírio, o povo sofria ali muito fisicamente, e aqui eles sofrem, então, de outra forma, eles sofrem um assédio moral, eles são levados a se aculturarem com a moldura de um comportamento que os afastavam de Deus. E isso acontece também nos nossos dias. E face a isso, eu gostaria de pensar com os irmãos no seguinte tema: a integridade que não se negocia. A integridade que não se negocia. Nós somos confrontados, meus irmãos, a todo tempo sobre o aspecto integridade, sobre os nossos valores, os valores cristãos, e talvez os jovens no nosso meio um pouco mais. 50% dos jovens que saem do colégio e vão para a faculdade fazer ali o seu curso superior, eles que têm uma formação cristã, por assim dizer, desde cedo, criados na igreja, 50% deles acabam se desviando nessa fase, na fase do curso superior ali na faculdade. Compreensivo pela forma como são assediados no seu dia a dia, na sua conduta, e são confrontados com relação aos seus valores. E ali, as tentações são diversas, desde professores que questionam a forma como você pensa com relação à criação, por exemplo, como as festas que acontecem no meio universitário, festas regadas à bebida, à imoralidade e por aí vai. E nossos jovens, com os nossos jovens, com certeza não é diferente. Então, o que a gente deve pensar aqui hoje é como manter os nossos valores diante de um cenário assim. E eu não estou falando só para jovem, eu estou falando para nós aqui também hoje, desde o mais novo até o mais experiente, que também é assediado por esse tipo de comportamento. E nós precisamos, meus irmãos, estar preparados para responder com prontidão a quem pedir a razão da nossa esperança, assim vai dizer o apóstolo Pedro, lá na sua carta. E note que Daniel resolveu firmemente, essa é a palavra que consta aí no verso 8, onde lemos, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então, a resolução dele de firmemente não se contaminar não foi no momento em que foi colocado diante dele uma mesa com as finas iguarias. Isso foi um momento que antecede. Então, às vezes, nós somos seduzidos, né, pelas finas iguarias do mundo contemporâneo, e aí das mais diversas formas, né? E muitas das vezes não vai ser nesse momento que você vai estabelecer o seu valor cristão e nem vai ter força para colocar, para se impor e para dar a razão de o porquê você acredita nisso. No caso de Daniel, não contaminar-se com uma comida que trazia consigo os diversos pensamentos, né? Comidas oferecidas a ídolo, o afastamento de Deus, o afastamento da adoração, o afastamento do Senhor. E no nosso caso, no nosso contexto, como é que isso se traduz? Das mais diversas formas, né? Eu falava dos jovens. E, por exemplo, quando ele é confrontado numa aula de universidade a respeito do criacionismo, como responder? Como firmar os seus valores nesse momento? Como dar a razão daquilo que você acredita? Quando ele é confrontado, quando ele é convidado para uma festa universitária, como é que você firma os seus valores nesse momento, jovem? Como é que você vai dar o exemplo cristão de como se deve proceder nesse momento? Ou no trabalho, quando o teu chefe vira para você e fala:
numa ligação, você atendendo, a pessoa pede para falar com ele e fala assim: fala que eu não estou. Como é que você responde? Como é que é? Qual é a sua conduta nesse momento? Ou de domingo, no horário do culto, quando confronta com a final do campeonato e o seu time está na final e você é confrontado a estar aqui no culto. E aí, como é que você responde com relação aos seus valores nesse momento? Qual é a resposta que você dá em relação a isso? Nosso irmão Adriano, ele vem lecionando com uma temática: firme os seus valores, e aí os seus diversos aspectos ali em que isso implica. Dinheiro, família, conduta, enfim. E glória a Deus por isso, porque podemos ver na palavra do Senhor uma visão sobre muitos aspectos, onde nós devemos dar evidência dos nossos valores cristãos em vários contextos. Aqui eu citei alguns e você naturalmente deve estar pensando no seu contexto, você deve estar imaginando naquela parte em que você é tentado, em que você é levado a dar o testemunho dos seus valores. E no caso de Daniel, abraçar a cultura babilônica seria o mesmo que negar a sua fé, mesmo que pouco a pouco. Já estavam distante de Jerusalém, já estavam distante do templo. Isso para o judeu já era motivo de grande tristeza. E no nosso caso, no nosso dia a dia, não é diferente. A todo tempo, nós também somos confrontados. E a pergunta que se impõe, ou pelo menos algumas delas, é como você tem bem firmado os seus valores cristãos? Como você responde a exemplos desse que eu dei aqui enquanto falava? Ou você consegue, na hora de conversar com alguém, quando questionado a respeito da sua fé, dar referências bíblicas sobre aquilo que você crê? Não precisa responder, só pensa com você mesmo. E note você que Daniel, ele não se contamina com as finas iguarias do rei. E, ao mesmo tempo, ele é sábio em dar resposta ali ao cozinheiro-chefe em relação a isso. E a gente vai ver no verso 12 e 13 do mesmo capítulo como isso se desenrola. Diz assim o texto: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Então, talvez se Daniel, ele falasse: não vou comer das finas iguarias do rei. Por quê? O cozinheiro-chefe tornaria a pergunta para ele. Porque Deus mandou. Se ele fosse numa conduta, talvez assim, talvez Deus o livrasse, ou talvez não fosse punido aqui com uma pena capital. E note que Daniel, ele vai agir aqui com estratégia. Ele não vai confrontar, mas ele vai pedir para o cozinheiro-chefe a possibilidade dele e seus amigos se alimentarem de legumes e água. E no desenrolar do texto, você vai notar que Daniel e seus amigos ali, eles tinham uma aparência até mais formosa do que aqueles que comiam das finas iguarias do rei. Então, Daniel honrou ao Senhor no sentido de não ter ali aquelas refeições, talvez o maior banquete da sua época, talvez o que de melhor pudesse ter à mesa daqueles que nessa terra poderiam comer algo requintado. Mas ele escolheu honrar ao Senhor, escolheu fazer aquilo, ou demonstrar uma conduta daquele que segue verdadeiramente ao Senhor e não se contaminar com aquelas comidas, muito provavelmente oferecidas a ídolos também. E porque ele honrou a Deus, Deus o honrou também, concedendo misericórdia da parte do chefe dos eunucos ali do rei da Babilônia.
E eu queria brevemente trazer algumas aplicações disso para nós aqui, para a nossa vida hoje. A primeira delas é fazendo uma pergunta para você. Como estão os seus valores? Eles estão bem firmados? Quando você é colocado à prova, seus valores param de pé? Quando você é confrontado, seus valores, eles se firmam? Então, firmar os seus valores, meu irmão, minha irmã, é um ótimo passo que você dá quando você tem a oportunidade de demonstrar a sua fé, uma fé que glorifica ao Senhor. Talvez a segunda aplicação seja que nós devemos ter uma fé acompanhada de sabedoria. Uma fé acompanhada de sabedoria, que responde com sabedoria aos confrontos desse mundo, que se baseia no Senhor e não na nossa própria força, que não se gloria na sua própria força, mas que busca honrar e engrandecer ao nome do Senhor, dando uma resposta firme, bíblica, que engrandece o nome de Deus. E a terceira e última aplicação que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos é: os valores que não se negocia antes, eles não são firmados quando a proposta está na sua frente, mas sim antes das finas iguarias serem oferecidas para você. Então você precisa ter firme os seus valores antes que essas propostas se acheguem a você, antes que isso seja colocado à sua frente, à sua mesa. Então, você jovem, você adulto, você criança, precisa desde cedo estabelecer os seus valores, aquilo que engrandece ao nome do Senhor, e que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Antes do nosso cafezinho, alguns avisos importantes sobre programações que vão acontecer em breve. Algumas eu vou falar mais rapidamente sobre elas e à noite vou dar mais detalhes, tá bom?